bichona bonita, feliz com os móveis. De repente, a casa está pegando fogo, daquele jeito, do nada, a instalação, uma coisa. Né? Instalação não, energia, né? Dá um pico de energia, dá um curto, tal, queima a televisão cai, queima o sofá, enfim, começa um fogo ali. Deus usa os vizinhos, consegue conter aquele fogo e a nossa irmã assistindo de camarote a sua casa sendo queimada. Há alguns tempos já lutando com a sua vida, né, pessoal. Eu posso expor minha filha aqui? Posso? Perdeu o casamento. Eu estou falando aqui porque crente menina aqui tem que começar a crescer. Tem que começar a crescer. Porque enquanto tu fugir de prova, a prova te acha. É peia, é taca, é na curva, é na reta, é em todo lugar. Então é melhor, se Deus te botar no fogo, seja logo aprovado para tu cantar o hino da vitória. Perdeu o casamento. Algum dia vocês viram ela aqui choramingando pelos cantos? Viu? Tem quanto tempo, minha filha, que você está? 2 anos. Talvez você nunca prestou atenção, porque você pensa que a tua luta é maior do que a de todo mundo. Você entra na igreja se sentindo daquele jeito. Ai, meu Deus, que ninguém não sei o quê. E passa por aquela porta pessoas com lutas e provações 10 vezes maior do que a minha e a sua. E está glorificando o nome do Senhor. Perdeu o casamento, nem por isso deixou de servir Jesus, continuou servindo. Continuou vindo para a igreja. Detalhe, pagando Uber para chegar até aqui para cultuar o Senhor. Pagando Uber todo o culto para ir, para voltar aqui a colar carona, né, Francisca? Mas nunca botou impedimento e nunca disse para mim, pastor, eu não vou porque eu não tenho como eu ir, né? Não, toda a vida aquela menina está quantos anos de crente? 6 anos, que ela é bem do início do ministério, ela é fruto, né, do início. O ministério fez 6 anos, então ela vai fazer 6 anos, né? Ou fez? Vai fazer, né? Novembro, faz 6 anos de IBMA, 6 anos de cristã, 6 anos que essa menina, ela tem sido provada. Como o ouro é provada no fogo. Como se não bastasse, a saúde dela foi afetada. Ela está no Maranhão para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia aqui da tireoide, né? Já só esperando liberação, essas coisas, mas correndo atrás. Ela vai para lá para fazer essa cirurgia e de repente recebe a notícia que tua casa tá pegando fogo, está sendo queimada. Agora me diz, crente, e tu numa hora dessa? Ela chorou, nós chorou, todo mundo chorou. Com certeza em algum momento ela se perguntou, por que, Senhor? Mas tu acha que ela deixou isso entrar no coração dela para ficar falando mal de Deus por aí? Não. Quando ela chegou de viagem, nós tivemos um tempo de conversa ali em casa, pois você acredita que eu conversando com essa menina, nem parecia que eu estava conversando com alguém que a casa foi queimada. Ela contando uma história, não é, Fran? Lá do Maranhão contando e eu olhando para ela, escutando as histórias. Mas o que eu estava mais admirando era da estrutura dela, espiritual, emocional. Ela firme, sabe, contando e contando história e conversando, a gente conversando, como que foi lá. Ela não ficou aqui, minha casa, meu bem, queimou, bem. Não. Ali rodeando aquilo, não. Nas conversas eu fiquei olhando para ela assim. Eu disse, meu Deus, que menina. Aí o Senhor foi me mostrando dentro da palavra, minha filha, ela é preciosa. A fé que eu forjei nela é uma fé verdadeira. E eu comecei a lembrar da palavra do Senhor, querido, porque eu me pergunto, será que de fato o povo de Deus tem estrutura para passar em prova? Fala de fogo, fala de luta, fala de prova, fala de vale, fala de deserto, mas na hora que passa, o que é que você faz? Ainda tinha a mãe dela, cuidando da mãe dela, uma filha maravilhosa. Os irmãos lembram o tanto que a irmã Francisca, a mãe dela, toda vez que ela vinha para o culto, ela trazia a mãe dela. E a mãezinha toda bonitinha, ela comprava os vestidinhos para a mãe dela. E dá trabalho, irmão, porque idoso dá trabalho. Ei, dá trabalho, ó. Tem gente que olha de longe e fala, não, mas
E ela cuidando da mãe, cuidando do irmão, cuidando da filha, cuidando da casa, na igreja, e a prova uma atrás da outra, e a prova uma atrás da outra, a prova uma atrás da outra. Mas eu lhe digo, eu nunca vi essa menina nem um dia abrir a boca para dizer que vai deixar de servir a Deus porque é muita prova. Não, pelo contrário, olha onde ela está aqui, ó, adorando a Deus junto conosco. Aí Tiago diz, né? Tendes grande alegria ao passardes por várias provações. Tende alegria, irmão, eu te pergunto, quem é que fica alegre quando passa por uma prova? Quem é? Me diz, irmão, é tu? Tu fica? Tu fica alegre? É, irmão, graças a Deus estou passando por essa prova. Tiago está mandando se alegrar ao passardes por várias tentações, por várias provações. Porque quando você passar por aquela provação, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quem conhece essa... E eu já vejo aquela casa reconstruída, eu já vejo aquela casa pintada, eu já consigo ver o culto de ação de graça, e nós tudinho lá dando glória ao nome do Senhor. E eu acredito que vizinhos que talvez nunca nem foi na igreja vai escutar o culto se não tiver lá, mas se tiver em casa vai escutar, que nós vamos botar uma porrada de som, para o som ir alto, para ter louvor, para glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque está ali alguém provado e aprovado pelo Senhor, aprovado. Vamos aplaudir Jesus. Se nós não formos aprovados, querido, nós seremos reprovados. Aí sabe o que vai acontecer? Além da dor da luta, ainda vem a dor da reprovação de Deus. Porque tudo que nós queremos ser aprovado, mas para ser aprovado a gente tem que suportar. A gente tem que entender que o que a gente passou, nada mais vai mudar. A casa queimou, mas Deus poupou as paredes, Deus poupou muita coisa, Deus poupou a moto dela que estava lá dentro, Deus poupou, querido. Então Deus permitiu até ali, e Deus disse, não, até aqui o fogo para. As lojas que queimou, vocês viram se sobrou alguma coisa? O fogo lambeu assim, ó. As lojas que queimou, irmão, onde teve incêndio aqui, pelo menos as reportagens que eu vi, o fogo lambeu o chão. O da Francisca, Jesus disse, não, vou deixar lamber só o telhado aqui, ó. Porque agora Deus vai provar a igreja, para ver onde está o amor da igreja. Deus vai provando, ó, eu quero ver, porque é uma igreja que fala tanto de amor, que somos família. Eu quero ver a família nessa hora, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É nessa hora, então, Deus, Ele tem suas maneiras e forma, querido, de provar o crente. E o cristão não deve fugir da prova e nem se escandalizar com a prova. Estou tão escandalizado, pastora, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Estou tão escandalizado. Não se escandalize, querido, glorifique o Senhor. Em tudo dai graça. Aquilo que acabou na tua vida, Deus tem poder para trazer de volta. E se Ele não quiser, está tudo bem, ok. Conversa encerrada e vida que segue. Mas a vontade de Deus prevalece e é melhor para a nossa vida. O interessante é que muitos crentes vão caminhando ali. Eu sou crente, mas na hora que chegar a prova, a luta, acabou. Vamos cantar? Não vou cantar. Vamos orar? Não vou orar. Vamos glorificar o nome do Senhor? Não vou glorificar. Por quê? Porque eu estou passando uma grande prova. Eu estou passando uma grande luta. Aí Pedro diz assim, no capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Oh, glória. Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé... Vamos ler o versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa
sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Querido, nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque em cada prova nós temos crescido, em cada luta nós temos amadurecido, em cada provação o Senhor tem se revelado para nós, o quão perto de nós Ele está. Mas sabe qual é a mensagem do inimigo quando você e eu está sendo provado? Onde é que estava o teu Deus? Por quê? Para quê? Você não é crente? Você é dizimista fiel? Você é ofertante? Você não sai de dentro da igreja? Você se dispõe. E para quê? Para quê? De que está te adiantando? Você está doente. Você já orou, a pessoa já orou por você, você não consegue a cura. Olha o que aconteceu com você. Cadê o Deus que te ama tanto, que está te deixando passar por tudo isso? Isso é a voz do inimigo. Porque a voz de Deus pelo Espírito Santo é suporte, paz. Deixa a tua fé provada glorificar o nome do Senhor com honra. Aleluia. Não tem louvor, irmão, pregação, palavra mais forte do que aquela que Deus traz através de quem já foi provado e aprovado pelo Senhor. No dia que essa menina fala, eu falo menina, né? Um jeito carinhoso que eu, né, me direciona às minhas filhas. Eu falo meninas, ô menina. Pode ter 100 anos, eu estou chamando de menina, mesmo menina, né? Mas no dia que essa menina vinha aqui falar sobre fé, sobre glorificar Deus na provação, você não vai ver ela como uma crente qualquer. Você vai olhar e vai dizer: essa é a Francisca, provada e aprovada. Porque tem gente que não foi nem a casa, a panela queimou, já desviou. A panela queimou, xingou e virou daquele jeito e tal. A panela, o feijão queimou. Qualquer coisa que acontece é motivo para xingar, é motivo para falar o que não deve, é motivo para murmurar, enquanto outros, que até poderia estar murmurando, está dizendo: eu não quero que vocês tenham pena de mim. Porque ela sabe o que Deus está fazendo, e o que Deus está falando, e o que Deus vai fazer. Ela sabe que daqui um dia terá um companheiro do seu lado. Ela sabe que daqui um dia ela já vai falar: irmãos, olha, não tem mais aqui, eu estou curada, minha tireoide está perfeita, estou ótima, graças a Deus minha saúde está perfeita. Ela sabe que daqui um dia ela vai olhar para a casa dela e vai dizer: está melhor do que antes, Senhor, está mais bonita, está linda. Ela sabe. Por isso, querido, que não é para ter dó, é para ser família, igreja, e é para entender que a aprovação glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, não. É para mostrar que quem tem fé suporta o fogo, quem tem fé suporta o processo, quem tem fé suporta o deserto, quem tem fé verdadeira, aleluia. A fé não se acaba com a luta, pelo contrário, ela se aperfeiçoa em Deus, aleluia. Irmão, o crente que não é provado, qualquer coisinha ele sai da igreja, qualquer coisinha, eu te digo, é coisinha. Se o irmão olhar para ele com a cara feia: por que a irmã que não vai para a igreja? O irmão não falou. É qualquer coisinha. É uma oração que não foi atendida. É coisas mínimas. E tem vezes que não tem nem motivo. Sai. Se afasta de Deus. Se afasta da igreja. Porque não é um crente provado e aprovado. É um crente que é reprovado. Porque toda vez que vem a luta, ele se torna um murmurador. Ele se torna alguém azedo, amargo.
atribulado, porque está sendo provado. E Deus está dizendo: ei, quando o ouro é colocado no fogo, não é para acabar com ele, é para trazer perfeição sobre ele. Quanto mais fogo, mais aquele ouro é provado, mais vai sair uma peça bonita que alguém vai olhar e vai dizer: eu quero. Aleluia. Quando o crente entende o processo, ele não se torna uma pessoa amarga com a prova. Pelo contrário, ele diz: tudo que eu passei, tenho passado, é para glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Ele sabe o que faz e por que faz, e eu nada sei, mas ele sabe, e eu confio nele, estou com ele, e a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. A gente prega tanto sobre Jó, tanto, e parece que não aprende, porque na hora que vem a luta, Jó perde tudo e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Rapaz, isso aí não é para qualquer um não, irmão. É para qualquer um não. Glorificar o nome do Senhor quando você está na provação, e quando aquilo que tu ama está saindo do teu controle, das tuas mãos, é a hora que você tem que mostrar onde é que está a tua fé. É a hora que você tem que deixar a tua fé ser conhecida daqueles que te conhecem, para saber que tu não brinca de ser crente, de que tu não está aqui para Deus abrir uma porta na terra, ou para Deus fazer isso. Tu está aqui porque tu tem aliança com Deus. Tu entende que a provação faz parte, que a dor, a luta, a angústia, mas que você vai permanecer firme, glorificando o nome do Senhor. Quem não é crente olha e fala assim: meu Deus, tadinha da irmã, tadinha da irmã, oh meu Deus, a bichinha, fica com dó. Porque tem gente que olha para nós quando a gente está passando por prova, né, e fala: oh meu Deus, tadinho. Ele não entende. Mas do jeito que ela está se posicionando em Deus no meio dessa luta, ela está glorificando o nome do Senhor. Porque tu sabe o que acontece, irmão? A casa do vizinho queima, ninguém se sente nada, mas quando é a nossa, meu Deus, por que a minha? Mas quando foi a dos outros, você nunca perguntou por que foi a dele. É Deus querendo tratar o nosso egoísmo, tá? Porque coisas ruins acontecem todo dia e toda hora com muita gente sobre a terra. Nós nem ali olhando ali, nós não paramos nem para ler a notícia. É verdade ou não é? Tá nem aí, morreu quem, morreu não sei quem, não sei o que, foi o que, queimou para cá, para lá, para lá, nós nem liga, mas se foi nós, por que eu? Aí a pergunta que Deus faz é: e por que não tu? Me responde: por que não você? Porque eu confio em ti, porque o Senhor me livra de todo mal. Aí o Senhor vai dizer: mas eu te disse, no mundo tereis, no mundo tereis, mas tem de o que no meio da aflição? Ônibus. Querido, nós temos, a maioria de nós que estamos aqui, nós já fomos provados pelo Senhor, muitas provas, mas a gente olha para trás e vê que em todas elas a gente cresceu, e que todas elas fizeram bem para nós, e que no meio das provas a gente conheceu um Deus que a gente não conhecia, que a gente pregava, falava, mas que no meio das provas a gente foi conhecendo o Senhor. E hoje nós temos estrutura em Deus. Então nós entendemos, querido, que as provações, as lutas, as adversidades, o fogo da provação que vem sobre a vida de qualquer cristão, é para provar a sua fé. Então quando alguém disser: por que tu está passando por isso? Que tu é crente. Tu é crente, por que tu está passando por isso? Por que teu Deus não te livrou disso? Você vai dizer: é porque eu sou crente, eu tenho fé, e quem tem fé é provado. Aí você fala assim: mas eu não sou crente, eu não estou na igreja, isso não acontece comigo. Você não tem fé. Deus não prova quem não tem fé. Existe uma diferença de prova e castigo. O crente Deus prova,
O desobediente, ele recebe castigo, é punição, não é prova não, é castigo mesmo, é punição, é pena nos lombos. Agora o crente não, está ali fazendo tudo certinho, Deus está aprovando. Está fazendo certinho, Deus está aprovando, porque para o crente é prova, para o desobediente é castigo, irmão. Então mantenha essa diferença na sua mente, que a prova não é para o ímpio, a prova é para o crente mesmo. A provação é para nós que servimos ao Senhor. Deus vai provar a nossa fé a cada dia. Em cada situação Deus está provando a nossa fé. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Não tem aquele hino? Quando tudo vai bem é fácil cantar, quando nada falta é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado, né? É muito fácil. Só que Deus está dizendo para nós pela sua palavra: ainda que você não queira, eu vou te provar. Eu vou provar o seu amor para comigo, eu vou provar a sua fé, eu vou provar a sua fidelidade. Porque o que eu tenho preparado só entra quem é aprovado. Para Deus aprovar alguém, Ele tem que provar. Tem que vir a prova, para depois vir a aprovação. Tem crente que ele não entende, ele quer a aprovação. Ele quer a aprovação de Deus, ele quer a aprovação dos homens, ele quer a aprovação da igreja, ele quer a aprovação da pastora, mas não quer a prova. Não quer a prova. Eu sempre digo, irmão, quando tu vê crente que só fala em prova, ele não entendeu. Ele não entendeu ainda que a prova é exatamente para o crente mesmo. Mas não é para o crente ficar dizendo: ô irmão, que prova, não. Porque se tu ficar nessa lamúria, nesse lamento, nessa... Você está entendendo? Você não glorifica o nome do Senhor. Você tem que ir lá e deixa a prova você está passando por ela. Então vai lá e glorifica o nome do Senhor. No meio da prova, diga: ei, me dá uma oportunidade para me cantar um hino. Aí você vai lá com aquela prova mesmo assim, ó, vai arrancando o telhado, e tu chega e diz: eu vou cantar um hino. Irmão, quer louvar a Deus, que Deus é bom. Ó. Mas o que o diabo quer? Que você olhe para a prova, olhe para a luta, se lamenta, fica lá morrendo, porque ao invés de você glorificar a Deus, você vai envergonhar o nome de Deus. Porque você vai passar para todo mundo que Deus não tem misericórdia. Porque Deus, Ele não te ajuda, porque tu está naquela situação. Porque que Deus não te arranca daquele poço de amargura, de tristeza. Aí as pessoas, o ímpio olha e fala: meu Deus do céu, por que Deus não faz? Por que Deus não, meu Deus do céu, e é porque é crente. Aí ao invés daquela prova glorificar o nome do Senhor, vai fazer daquela pessoa um murmurador. Eu sempre digo, querido, quando você achar que não tem nada para cantar, canta o hino 302 da harpa cristã. Pastor, eu não sei, bota no YouTube, hino 302, e aprenda ele. Em vez de murmurares, canta o quê? Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus prova aquele a quem ama, e também não se esqueceu qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Cante. Em vez de o quê? Jesus. Qual noiva levar-te para os céus? Se um hino cantar tu puderes,
nas horas de grande aflição. Então voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. Cante o hino. Jesus, qual noiva? Glória. Aí ele diz assim em Romanos 5: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Glória. Você está vendo, querido, como é um processo? O processo de crescimento começa com a dor. Porque a tribulação, ela produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Uma coisa produz a outra. Mas o início, querido, é na tribulação. Onde é que o crente cresce, pastor? É no curso? Não, é no deserto. Onde é que ele cresce, pastora? É na provação. O crente cresce na provação. O crente que ele olha e fala assim: eu não tenho luta não, tudo para mim está tranquilo. Ele não está crescendo, ele está estagnado. Porque o crescimento dele é no dia que ele se vê no meio de uma luta, onde tudo que ele sabe não é suficiente para tirar ele daquilo, e ele começa a orar. E aí ele ora, e Deus não responde. E Deus fica calado. Aí ele: Senhor, por que tu não está me respondendo? E Deus calado. Senhor, por que tu não fala? E Deus calado. Porque Deus, quando coloca um no deserto, ele tem que ensinar. E ele tem, para ensinar a depender, ele tem que calar. Porque se ele não calar, o crente não aprende a esperar. Vai criar aquele crente menino, aquele crente que quer tudo na hora, do jeito dele, imediatista. Se Deus não responde, ele sai, então Deus fica calado. E o silêncio de Deus, querido, é crescimento para a vida do cristão. Crente que já faz, na hora que eu oro, Deus já faz. Você não sabe o que é prova ainda não. Porque tem hora que Deus bota a gente nos vales, num deserto, que passa 1 ano, passa 2. Você fala: o que é isso mesmo, Deus? E Deus só: eu estou cuidando, eu estou zelando, estou trabalhando. A minha versão do hino agora. Aí você vai entendendo que Deus, no silêncio, Ele está trabalhando na sua vida. Eu acho que eu já disse aqui para os irmãos, que eu bem recente, assim, no início da minha fé, as coisas que eu prego para os irmãos, eu aprendi bem no início, irmão. Bem no início. E carrego para a minha vida toda e vou carregar para a minha vida toda. E eu quero que você nunca me veja se lamentando por aí. Não. Se você me ver chorando numa prova, eu estou passando aquela prova, mas aquele choro vai ter começo, meio e fim. Eu não vou passar a minha vida toda chorando, não. Você pode deixar chorar. Pega, pastora Lulês, chore, minha pastora. Pode chorar, chore. Chore. Porque assim como tem um dia de chorar, tem um dia de parar de chorar também. Há processos, há etapas, há fases na nossa vida, há ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Você não pode viver a vida toda puxando aquela prova como se nada mais importasse na sua vida. A prova é para gerar crescimento, amadurecimento em nós. E eu lembro que foi bem no início, e eu tinha um celular, meu bem tinha comprado esse celular e estava devendo ainda naquela época, devendo R$400. Isso lá pelo ano de 2005 era muito dinheiro, não era? Assim, era mais ou menos isso. E eu ia chegando na igreja, e aí eu fui roubada bem na porta, roubada.
Mas roubado assim, um ladrão bem conhecido, né? Roubou assim, pegou da minha mão, disse assim, me empresta aqui. Aí eu já sabia que eu digo, não tem crédito não, eu vou ligar a cobrar. Eu digo, Aí eu fiquei, sabe assim, que tu sabe que vai te roubar. Aí eu, em vez de ir para dentro da igreja, não. É emprestar, é para uma ligação, né? Aí eu olhei assim, aí eu falei, tá bom, liga aí, rapidinho. Fiquei no pé. Aí a irmã chega e vem conversar comigo pelo outro lado. Oi, Rose. Aí eu virei para cá. Oi, irmão. E eu, pois é, amada, e não sei o quê. Quando eu olhei para cá. Oxe, já foi. Já levou. Meu Deus, meu Jesus amado. Nem terminou de pagar. Meu Pai eterno. Aí, meu Deus, roubaram meu celular. Eu disse, mãe, empresta o celular bem. Aí já tentei ligar. Já tinha desligado meu celularzinho. Já estava já na caixa postal. Falei, pronto, já perdi meu celular. Começo da fé. Jesus já ensinando. Vou te dar assim, vou te botando nas provas que é para você já ir crescendo. Entrei para dentro da igreja, que foi na porta, na chegada. Entrei para dentro da igreja, dobrei meu joelho. Quando eu estou orando, eu escutei alguém falar assim, vamos ouvir a irmã Rose. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, não deixa eu falar de celular, porque a oportunidade é para me falar de Ti. É de Ti, não é de celular. Aí na hora que eu escutei, eu me levantei e alegre fui lá cantar. Por naquele dia, Deus derramou uma unção tão poderosa naquela igreja, que eu nunca tinha visto algo semelhante. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a igreja, amém. Né? Aí eu falei, vamos cantar? Aí os irmãos já sabiam que eu não cantava nada, que eu não cantava amém, mesmo mangava de mim, eu cantando. Os músicos não queriam tocar, eu era desafinada. Irmão, o playback ia para um lado, eu ia para o outro. Então, tipo assim, o rapaz, quando ele estava com o instrumento que era, falava assim, Rose, ele soltava o instrumento na minha cara e fazia assim para mim, ó. No começo, a vontade que eu tinha de pegar o microfone. Tipo assim, te ajeita, moço. Aqui, irmão, aqui você pode vir aqui cantar, você erra, você pode observar, a igreja não tem o hábito de mangar de ninguém, de ficar sorrindo. Mas se você fosse criado onde eu fui criado, onde Deus me forjou, olhava para aquele lado, era todo o tempo, daquele jeito, mangando. E um ainda disse assim para mim, Rose, tu não canta nada, Rose. Esse negócio de cantar não é para tu não. E eu com aquela vontade de cantar, aquela vontade de cantar. E foi bem no dia, eu já vinha passando essas humilhaçãozinhas de negócio de não querer me dar oportunidade, porque eu cantava feio, porque eu era desafinada, porque eu era não sei o quê. Eles não queriam tocar e disse que se for a Rose que vai cantar, eu não toco. E eu dizia, moço, toca, moço. Desde ser ruim, toca. Eu não toco. Eu digo, então não toca, eu canto assim mesmo, sem tu tocar. E eu ia lá e cantava daquele jeito. Mas nesse dia, o Senhor permitiu isso para ver como que eu ia reagir. Porque quando Deus manda a prova, Ele fica olhando o nosso comportamento no meio da prova. Na hora da prova, durante a prova. E aí eu fui lá e cumprimentei a igreja. Falei, irmão, vamos cantar? E eu comecei, irmão, eu puxei um corinho. Foi um corinho. E o bonito lá que sempre dizia que não ia tocar, ele olhou assim, pegou o instrumento e o outro, a bateria. Eu lembro até hoje, o neném na bateria. Tocando. E eles foram tocando. E eu fui cantando aquele corinho. Irmão, e aquele corinho, Deus foi assim, o céu foi ficando baixinho. Aquela presença de Deus assim, tomou como nós nunca antes tinha visto. E naquela hora eu senti minha voz, pegou outra entonação, aquela graça, aquela unção chegou aqui e deu uma alinhada. Aí eu já comecei no rumo do ritmo já. Negócio melhorou, eu já fiquei assim, meu Deus, toda arrepiada. Diga, rapaz do céu, olha só. E aquela glória, o povo levantando e a glória descendo, e nós cantando, e aquele povo adorando, e foi um mover de Deus dentro daquela igreja. Quando eu disse amém, a igreja não calava, a glória de Deus estava dentro da igreja, o povo glorificando, aí Deus dizendo, toda vez que eu te provar, e tu não falar da prova, mas falar do meu nome, eu te dou o crescimento, aleluia. Trago para a minha vida. E compartilho com você nessa noite, quando você for provado, não gaste a tua vida falando da prova, fale de Jesus. Fale de Jesus, pregue sobre Ele, cante para Ele, exalte o nome dEle, porque a tua prova não é maior do que o Deus que tu serve. Depois Deus me abençoou, né? A gente conseguiu.
né? Então aquilo ali foi só, eu entendi que foi só uma aprovação de Deus para ver em que nível eu estava. Se eu chegasse lá na frente, irmão, acabaram de roubar meu celular, irmão. Os irmãos o quê? Agorinha. Ia acabar o culto, os irmãos iam ficar até desconcentrar tudo, porque onde foi, quem foi, não é? E eu dizia, agora, irmão, eu estava ali conversando com a irmã e não sei o que. Eu falei, não, a oportunidade é para mim falar de Jesus. Porque a tribulação, ela produz experiência, produz esperança. Tudo começa na tribulação. Todo crente que tem pavor de deserto, ele só vive no deserto. Ele tem pavor de luta, ele só vive na luta. Ele tem pavor de vale. Eu tenho tanto medo, pastora, de Deus me botar nesse vale. Não sai do vale. Sabe o que você tem que dizer? Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor me botar num vale, só passe comigo nesse vale. Se o Senhor me botar no deserto, só não me deixe sozinho nesse deserto, Senhor. Se o Senhor me mandar uma prova, só não me deixe só nessa prova. Porque o Senhor comigo, nós atravessa qualquer coisa que vier. Qualquer coisa que vier. Tem crente que olha pra gente aqui em cima do altar, pensa que a gente é menino, que nasceu ontem. Olha para você e pensa que você está aqui porque não tem o que fazer. Não sabe o quanto tu tem crescido no meio dessas provas. E quando tu para conversar, não é nem de prova que tu conversa. Eu já fico desanimadinha, irmão, quando eu escuto aquela: irmão, eu vim aqui, é porque é muita prova, é muita luta, é um processo. Aí fica, dá vontade de virar o olho, vai dizer, Deus me perdoa, gente. Misericórdia, eu fico ruimzinha. Quando o negócio vem, não cresce não, crente. 20, 30 anos de crente. Vamos ouvir, irmão. Que a pessoa capaz do Senhor, irmão, quer dizer para os irmãos. A prova tem sido grande. A luta é maior. É um processo. É choro. Aí eu fico olhando assim. Um indivíduo desse, o rins funcionando. Coração batendo. As pernas funcionando, tá andando. Um indivíduo desse acha que não tem motivo para glorificar Deus, porque já viu a prova. Ô irmão, eu não sei se vocês conhecem a pastora de vocês direito ainda não. Eu não sei não. Mas sinceramente esse dia eu falei para Deus, falei, Senhor, obrigado, porque eu tinha vontade de fazer psicologia, não é para mim. Vai fazer psicanálise, não é para mim. Não, eu sou a 03 de Jeová nessa terra. Irmão, eu não dou conta dessa conversa mole, desse negocinho de gatilhos, de coisinha, amadinha. Irmão, eu nasci para isso não. Graças a Deus, Deus não deixou eu entrar, porque a psicologia é para outro tipo de gente, não é para mim não. É para outro tipo de gente. Que Deus levante psicólogo aqui, porque não é eu não. Se forma em psicologia, porque quando o irmão é psicólogo, meu filho está precisando, vai na irmã fulana, no irmão filho fulano, bom psicólogo. E a senhora é o quê? Pastora. Pastora, é cajado, é pastora, é palavra de Deus, é pastora, vou te levar pela palavra do Senhor. Não vou te dizer para você não falar com o irmão, porque senão você se aproximar do irmão vai te magoar. Eu vou dizer para você, te ajeita, te conserta, perdoa o irmão, senão tu nem entra no céu. Rapaz, se eu tivesse entrado na faculdade eu tinha perdido, ó. Porque agora esses dias que Deus foi me mostrar, minha filha, não é para tu não. Eu digo, Senhor, não é mesmo não, não é mesmo não, irmão. Não é mesmo não. E eu não estou dizendo para vocês que eu não sei o que é prova não. Que se eu parasse para dizer para vocês o que o Senhor já me permitiu passar, irmão, você ia ficar com dó. E não é para ter dó, por isso que não é nem para contar. Não é, porque eu amo a força que Deus gerou em mim. Eu amo isso. E se para isso eu tive que ser provada, glória a Deus por cada prova. Glória a Deus por todas as vezes que eu tive que ouvir alguém falou mal de você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que Deus não me deixou ir lá para bater boca, porque Ele me deu estrutura para entender que quem tem boca fala o que quer, mas eu tenho que ser guiada pelo que o meu Deus fala ao meu respeito. Então
pelo amor de Deus, irmão, a igreja precisa de psicólogo? Precisa. Quem aqui está fazendo faculdade de psicologia? E quem quer fazer, irmão? Vai fazer, gente. Vão fazer, porque quando for questão de psicólogo, eu envio para vocês. Vai lá na psicóloga Josi, psicóloga Laura, psicóloga Kelly. Porque quando falar assim, não. Tem gente que ele fica rodeando. Eu não vou na pastora Rosa, que a palavra é dura. É porque tu não quer cura. Tu não quer cura, tu quer ficar lamentando a vida toda. Porque às vezes umas porradas ajudam muito a se acertar na vida. Querido Deus tem a cura para nós. Deus não disse para aquela mulher que estava lá, todo mundo com pedra na mão para matar ela, apedrejada, né? A mulher que foi apanhada em adultério, está todo mundo lá. Jesus ali, ó, faz o tratamento e diz: ei, mulher, cadê os teus acusadores? Não tem mais eu. Nem eu te condeno, vai. E não peques mais. Em outra, traduzindo, crie vergonha na cara. Se ajeite, se endireite. Vai. E não peques mais. Nós que tem um negócio de ficar, né? Oh, Madinho. Aí Jesus está dizendo: Madinho, pare de pecar. Pare de pecar, que esse pecado está te matando. Para de se prostituir, porque isso aí vai te tirar do céu. Para de viver no adultério, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Para de viver nos vícios, porque Deus não apoia isso. Muda a tua vida, muda teus pensamentos, muda a tua rota, caminhe no caminho do céu. Camarada vive no pecado, vive ali daquele jeito, aí não faz nada certo. E quando está na prova ainda, por quê? Por quê? A prova, irmão, a prova nos dá estrutura. E a prova de Deus na nossa vida traz crescimento. Crescimento nos faz entender que há muitas coisas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos amadurecer. Então Deus, Ele sabe tratar cada um. Uma vez a irmã falou assim: pastora Rosa é dura, né? Outra pastora. Pastora Rosa é dura. Tem que levar no amor. Aquela conversa mole. Falei: não, mas eu não ando humilhando ninguém. Eu não ando com ignorância com as pessoas. Eu trato bem minhas ovelhinhas de Jesus. Todo mundo aqui é testemunha, não é, gente? Não ando com desrespeito com ninguém. Então eu acho que dura é aquela pessoa que não respeita o outro. Eu, independente do que a pessoa passa ou faz, eu prego aqui, mas você vê, não tem picuinha com ninguém. Trato bem todo mundo, paz do Senhor, abraço, cheiro, sabe, irmão? Amo cada um, amo cada um. Ela disse: não, mas não pode ser assim, amada. Mano, que é como te pregar, pastora? Assim, mas eu digo: pô, vai pregar lá na sua igreja, vai pregar lá. Eu vou pregar do jeitinho que Deus me levantou para ser. Eu vou pregar do jeitinho, porque Deus me forjou, foi assim. Deus me forjou assim: fale a verdade e respeite a cada um, ame a cada um. E isso eu tenho feito, eu amo a cada um. Não desprezo ninguém, não viro as costas para ninguém. Estou sempre ali, sabe, querido, pedindo o melhor de Deus para a vida de cada um. Então isso é amor, isso é amor. A pastora, com todo o amorzinho dela, amorzinho, jeitando: oi, que não pode falar, porque a irmãzinha está sendo provada, tadinha. Olha o que Deus está forjando aqui. Ovelha que a casa pega fogo, ela chega aqui e diz assim: eu não quero que tenha pena de mim, não. Rapaz, eu não quero. Você está entendendo? É isso. Não é para forjar coitado, não. Prova não é para forjar coitado, não. Ficar se lamentando. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem gente que dá até agonia, olha, irmão, porque toda vez que... Meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. Quando eu vou orar, eu dobro meu joelho no quarto da oração, que eu começo a lembrar de alguns nomes. Quando chega naquele nome, eu falo: ô Jesus, eu não dou conta não. Eu não dou conta não. Senhor, vai lá e ajeita, Senhor. Eu oro desse jeito. A Rosa, ela está igual gelatina. Eu pego gelatina. Oh, Deus, vai lá, transforma gelatina, Senhor. Eu oro assim.
E Jesus vai, porque, ó, irmão, eu já vi muita mudança aqui, eu já vi. Eu já vi muita transformação de Deus aqui. E eu dizendo, Deus dizendo, Senhor. E eu falando, Deus, vai lá, Senhor, vai lá. Vai lá, Senhor, aquele fulano, irmão, o irmão fulano, Jesus. O irmão fulano. Senhor, eu estou falando das tuas ovelhas, tu conheces cada uma. O irmão fulano, a irmã fulano. Senhor, eu faço o quê? Eu faço o quê, Senhor? Eu não dou conta mais nem de conversar, Jesus. Não dou conta porque a conversa é num nível muito baixo. Eu não dou conta de ficar nesse nível. Eu não vou baixar de nível, irmão, para fazer sala para ninguém, não. Tem que subir de nível, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que entender que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí eu fechar minha cara, porque aí Deus vai falar comigo. Pois tu vai morrer com a cara fechada. Deus não fala. Você tem que se humilhar, ó. Se humilhar. Ah, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Segura nas minhas mãos. Me fortalece. A prova está grande, mas o Senhor é maior, Deus. O Senhor é maior que essa luta. O Senhor é maior que essa prova. Ah, Deus Santo, eu sinto o Senhor comigo. Eu vejo o Senhor na minha vida. Meu Deus, eu tenho a tua presença. E você vai falando, você vai orando. No meio da prova, aí aquele cativeiro vai sendo quebrado. Aleluia. Daqui a pouco você se vê livre como uma águia voando. Oh glória, e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. E eu entendo que se de fato, querido Deus, não tivesse confirmando o que tem sido pregado aqui, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. A presença de Deus não estaria neste lugar e ela está. Deus está, você está, a presença de Deus está aqui. Quantos aqui é testemunha da presença de Deus neste lugar? Se nós estivéssemos fora de rota, não é essa a palavra, não é essa a maneira, não é esse o caminho, a presença de Deus se ausenta. É por isso que tem lugar que você chega, você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui mesmo? Isso é um velório? É um velório? Cadê a presença de Deus? É porque para ter a presença de Deus tem que ter alguém fazendo a vontade dele. Tem que ter alguém obedecendo ele. Tem que ter alguém invocando o nome dele. Tem que ter alguém entendendo que a prova não é para se lamentar, é para glorificar. Você viu lá o povo quando saiu do Egito, o jeito que eles ficaram? Quando eles se depararam com o deserto? Tudo bonitinho, viu Deus abrindo o mar e disse, rapaz, esse Deus aí, rapaz, daqui para frente é só alegria, ó. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória. Passando bonitinho, ó, pelo mar. Passa um dia sem água para beber, 2 dias, 3 dias. A carinha de neguinho já começa a fechar. O irmãozinho aceita Jesus feliz. Eu quero ser crente. Glória. Aí Deus já mete na prova. Aí começa a provinha. Aí nos próximos cultos ele já passa, não quer dar passeio mais nem para o porteiro. Já passa direto. Marcando já o dia de desviar. Você dá a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Senhor. 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 Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí começa. E Deus só olhando, aí começa. E uma coisa eu aprendi na minha caminhada com Deus: ninguém tira um crente do deserto que Deus botou. Eu nem gasto meu tempo, nem minha saliva, porque só quem tira é Deus. E se alguém tem que melhorar o relacionamento é com Deus. É com Ele, porque Ele permitiu, Ele botou, Ele tira, Ele faz, Ele desfaz. Sem dele nada nós podemos fazer. Tudo é por Ele, por meio dele. Então tudo. Aí começaram. Rapaz, mas foi poucos dias. Aquele povo começaram a dizer assim: rapaz, para que mesmo que trouxe nós aqui para esse deserto? Para morrer aqui, é? Morrer de sede? Rapaz, eu estou me lembrando é dos pepinos lá do Egito, ó. Das panelas de faraó. Eita, que aquele pernil assado. Ei, saudade. Vai, bestão, com saudade da prova. Dos castigos, vai com saudade.
Deus dizendo, olha, comigo tem deserto? Tem, mas tem providência. Comigo tu chora, mas tu vai sorrir. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Comigo tu vai ser provado, vai. Mas se tu suportar o processo, eu te aprovo. E quando eu aprovo, eu aumento o nível. Quando eu aumento o nível, eu sempre derramo algo a mais. Não, quero comer as carnes, estou com vontade de comer carne, cebola. Irmão, eu estou te falando que crente é bicho besta. Ele murmurar por causa de um pedaço de carne, irmão. Cebola, pepino. Irmão, teve uma vez que Deus falou assim, é carne que vocês querem, né? É carne, pois eu vou dar carne para vocês comer, para sair pela venta. Pastora, lê Bíblia, irmão. Lê Bíblia para tu ver. Deus fez eles comer. Deram a primeira mordida, Deus matou logo eles ali. Entendeu? Por quê? Porque estão trocando a presença de Deus por carne, pepino, cebola, por besteira. Porque Deus tirou isso, porque Deus fez isso. E a presença de Deus não é maior do que o que você perdeu. E a presença de Deus não é maior do que o que se queimou. Quem é o rico, né, Fran? Quem é o rico é aquele que tem a presença de Deus. Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: suporte o processo e cresça na prova. Na prova não fale de prova, fale de Deus. Pregue sobre Deus, cante sobre Deus. A oportunidade não é para tu falar de prova, não. É para falar de Deus no meio da prova. Eu não tenho nada para contar. Tem. Desde o dia que nasceu até hoje, tu é milagre. Eu sou milagre nessa terra. A providência de Deus está sobre nós. Por isso nós temos muito que agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quem pode ficar de pé comigo? Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Suporte, mas suporte com alegria. Não suporte com aquela cara feia, zangado. Não, suporte com alegria. Porque se tu não for aprovado, tu perdeu o teu tempo na prova. Que ainda vai ser reprovado, olha. Não passou. Depois de tudo que eu passei, não passou. Mas por quê? Porque quando eu mandei foi para tu glorificar o meu nome. Não foi para ficar falando de mim não, falando mal de mim não. Foi para você glorificar o meu nome. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, acima de tudo. E esse amor e essa fé, ela é provada dia após dia. Ó aqui. Eu marmei bem, casei-me em 2000 quanto, amor? 2004. Já engravidei, amor? Não. E olha que nós, né, mãe? Quem trabalha é nós. Vem não. Tem hora que eu faço assim, estica a barriga, segura assim, ajeita assim, olha no espelho. Já com 40, eu tenho 43, né? 42? 2, né? Toda vez eu esqueço, é 2, é 42. 42 anos, irmão, não tenho vergonha de falar a minha idade, não. 42 anos de pura alegria. 42 anos, aí uma velha, depois de 40, né? Com um filho. Eu olhei, falei, Jesus, vai ficar feio. Depois dos 40 eu não quero mais, não. Depois dos 40 eu não quero mais, não. Se o Senhor me der até os 40. Chegou aos 40, Ele não deu. Eu digo, rapaz, Jesus. Aí eu falei, Senhor, se tu quiser me dar até com 50, pode dar. Tô nem não. Se o pessoal mangar, olha, velha com o menino no braço, tem nada não. Eu ainda quero pregar com 9 meses de grávida. Aí o pastor, né? Eu tô tomando a garrafada, meu bem também. Nós estamos pegados agora, meu amigo.